Oi pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do meu canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, eu vou me aproximar um pouquinho, porque eu sou meio cega. Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou falar basicamente pra vocês quem eu sou e por que eu tô resolvendo criar um canal em pleno 2020, né? Eu sou paraense, nasci e cresci numa cidade chamada Vigia de Nazaré, uma cidade aí mais ou menos 1h30, 2 horas de carro pra Belém, capital do Pará. Não sei quanto que fica em quilômetros isso, pois eu sou de humanas. Talvez eu coloque aqui. E assim, foi em Vigia que eu cresci e vivi até os meus 18 anos, né? Foi lá que passei minha infância e minha adolescência. Saí de Vigia com 18, atualmente tem aí 9 anos que eu tô morando sozinha. Atualmente moro em São Paulo há 2 anos. Morei em Belém também. Em Belém eu fiz a minha faculdade. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda. E aqui em São Paulo eu fiz a minha pós-graduação em Assessoria de Comunicação e Mídias Digitais. Então eu sou aí do mundo da comunicação. Eu venho de uma família que a gente fala muito. O meu pai, pra quem conhece, fala muito. A minha família toda grita pra caramba. Então eu venho desse contexto familiar. E me encontrei no mundo da comunicação, assim, de uma forma que eu amo. Hoje eu trabalho com plataforma de comunicação, né? Trabalho com Facebook, com YouTube, com Instagram, enfim. Todas essas plataformas aí de comunicação que a gente tem acesso hoje. Bom, da minha faculdade, foi um momento em que muita coisa mudou pra mim. Eu me encontrei aí no universo feminino, né? Eu me encontrei mais precisamente com o feminismo. Foi lá que eu conheci o feminismo. E por mais incrível que pareça, foi um amigo meu, foi um homem, a primeira pessoa a me falar sobre feminismo. Eu lembro que naquele dia tava tendo uma notícia no Jornal Nacional, que também tava na internet, da galera falando de um grupo feminista em algum lugar do Brasil, que tinham feito algum, protesto, algum ato assim, bem radical. E aí o meu amigo vem pra mim, pra uma amiga minha, que é o Cássio, anjo. Cássio vem e fala pra mim, pra minha amiga assim: e aí, meninas, o que vocês acham disso? E aí eu li a matéria e falei: nada a ver, ridículas, desnecessário, não precisa disso. Elas não têm o que fazer da vida delas? Então, eu falei um monte de coisa de algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu nunca tinha escutado a palavra feminismo pra mim. Nunca ninguém tinha me perguntado o que eu achava do feminismo. Eu só julguei e falei um monte e nunca nem sequer tinha lido algo a respeito. Como curiosa que eu sou, eu cheguei em casa e na mesma hora fui pro Google e escrevi o que é feminismo. Pelo amor de Deus, quero saber o que é isso. E aí fui ler. E aí eu, caramba, comecei a vi o que era todo o rolê e vi que tinha muitas vertentes e que não era só aquelas mulheres que são mais radicais, tinha muita coisa. Aí eu fiquei, caramba, eu quero saber mais, é isso aí, porque não sei o que. Eu sempre fui uma criança que apanhei muito, assim, de palmada na minha boca, porque eu sempre respondia, meu pai e minha mãe. Não que eu tô dizendo que isso é certo, mas era um jeito muito meu de que eu não aceitava que eu tinha que entrar 6 horas pra tomar banho, sair da rua, enquanto os meninos podiam ficar jogando bola na rua até 7, 8 da noite. Ou então que eu tinha que fazer alguma coisa que eu não achava justo que eu tinha que fazer. Então eu sempre fui aquela que tava ali dizendo não, até que eu aceitava no final, óbvio, senão eu ia apanhar mais. Mas antes de aceitar, eu questionava. Então eu sempre fui muito questionadora de tudo. E aí eu fui, né, dentro da faculdade, entrando mais nesse universo e querendo saber mais e buscando mais. E nisso que eu vou buscando mais, né, eu vou cada vez mais me encontrando. E aí eu começo a questionar
até dentro da minha própria profissão, né, enquanto publicitária, comunicóloga, que a gente retrata muito a imagem da mulher da mídia, né, então, através de campanhas publicitárias. Então, aí eu vou e trago esse assunto para o meu TCC, né. Eu fiz um TCC em que eu falei de identidade cultural feminina, eu abordei esse assunto, em como que a mulher é retratada lá na década de 40, se eu não me engano, eu peguei até os anos 2000. Então eu me imergi nisso, e isso foi refletindo muito, assim, em quem eu sou, e tudo foi mudando. Só que eu também, voltando um pouco para trás, eu lembro que logo que eu descobri o feminismo, não tinha, eu olhei para o lado assim e não tinha ninguém de grupo de minhas amigas, de pessoas que eu conheço, de pessoas de dentro da própria faculdade, que se diziam feminista. A única pessoa que eu conhecia que apoiava o feminismo era o meu amigo Cássio, e ele, sendo um homem, ele era super a favor daquela luta das mulheres. E tinha uma amiga minha de infância, que a gente não tinha muito contato, mas eu sempre via ela no Facebook, que eu não sei se ela vai me permitir falar o nome dela, mas Maíra, você era uma fada sensata naquela época, você estava ali militando, discutindo e se impondo. Saía uma matéria, uma notícia, você ia lá e se impor quando feria a mulher de alguma forma. E eu lembro que nem tudo eu concordava com a Maíra, nem tudo, mas em algumas partes sim, mas eu também queria saber por que eu não concordava com ela. Então aí foi que fui buscar mais, estudar mais, e me aproximei dela, porque ela foi uma amiga minha da infância, mas a gente meio que perdeu o contato e ficou só no Facebook. E aí eu me aproximei muito dela, tanto é que na época do meu TCC eu recebi muita orientação dela, ela me ajudou muito em muitas questões, não só ela, as outras mulheres também, porque aí quando você conhece uma, você vai conhecendo outras, e enfim, aquilo só vai e ficando cada vez maior. Então isso foi ficando cada vez mais inserido dentro da minha vida, e foi pro meu TCC, foi pro meu trabalho. Hoje eu trabalho com o universo feminino, trabalho para uma marca que produz produtos para mulheres, mas ainda hoje eu sinto que ainda não faço o suficiente, ainda não, sabe, no sentido de que trabalho, tenho um emprego legal e tal, mas e aí, o que eu tô fazendo para a sociedade no geral, sabe? O que eu tô contribuindo, né? Enquanto mulher que tenho ferramentas que eu posso fazer alguma coisa. Então, esse canal também talvez surge desse pensamento. Talvez esse canal seja algo que venha para me completar nesse sentido. E, assim, a gente vem de uma cidade, eu venho de uma cidade do interior, e eu acredito que não só em Vigia, mas a maioria das cidades do interior, a gente vive ainda uma vida muito taxada. As pessoas ainda se importam muito com a vida da mulher. As mulheres, as minhas amigas e as gerações, as minhas tias, ou enfim, qualquer mulher, ainda é muito taxada por rótulos de dizer, aquela ali casou, aquela separou, aquela é mãe solteira. Então, a gente vem de uma cidade que ainda tem costumes muito conservador. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir falar e atingir essas pessoas e normatizar esse assunto que é o feminismo, e não olhar para uma feminista como uma mulher agressiva, chata, arrogante, que nada a ver. Não, eu acho que a gente precisa normatizar. E aí fica esse meu convite, né, para vocês também procurarem um pouquinho saber antes de qualquer pré-julgamento. Ano passado eu estive no fórum da Avon, e aí a presidenta da ONU Mulheres, ela falou assim mesmo, que a gente consegue sim acabar com o patriarcado. Sim, a gente consegue. Só que ela falou que, segundo a pesquisa da ONU, a gente vai levar aqui no Brasil pelo menos aí uns 100 anos para a gente conseguir essa igualdade entre homens e mulheres. Então, daqui a 100 anos, provavelmente, eu não vou estar mais aqui. Mas as minhas filhas vão estar, as filhas das minhas primas vão estar, muitas novas gerações da minha cidade vão estar. Então, eu acredito que a gente possa fazer algo, a gente possa fazer algo juntos, para que não seja 100 anos, que esses 100 anos diminua, para que quando eu for esse ano no fórum da Avon, lá, o Fórum Fale Sem Medos, a pesquisa aponte que a gente vai levar menos tempo para isso, sabe? E
E quando eu convido vocês, eu não digo para vocês irem para a rua e protestar e fazer algo. Eu digo para vocês estudarem, para a gente acabar com isso dentro de casa, com machismo dentro de casa, com machismo dentro do grupo de amigos. Quando um amigo fizer um comentário, a gente chamar e falar, não brigar, mas sim educar e falar, olha, não é bem assim, olha, é assim, com o nosso próprio pai. Eu tenho feito isso constantemente com meu pai. Eu não tenho uma criação feminista, a minha mãe não é feminista, mas hoje ela já me ouve mais e ela já entende mais quando eu levo esse tipo de questões para dentro de casa, sabe? Então esse canal vem muito dessa vontade, sabe, de a gente fazer algo juntos, algo principalmente por mulheres. Eu acredito muito nas mulheres da minha cidade, como um principal foco meu, digamos assim. E também eu quero muito compartilhar minhas vivências, minhas experiências. Eu tô 2 anos em São Paulo, eu acredito que agora eu tenho repertório para falar do que é viver aqui, porque querendo ou não, é a maior cidade da América Latina, né? E para quem veio do norte, e ser uma mulher do norte aqui implica em muitas coisas. E também futuramente falar sobre viagens. Esse ano é um ano que eu quero viajar muito sozinha, é uma vontade minha, então eu quero falar disso com vocês, trazer, sei lá, informações, compartilhar experiências, abrir debates e a gente também eu posso ajudar vocês também com um conselho, por que não? Fazer análise. Eu não estou aqui para afirmar nada, muito pelo contrário, eu estou aqui muito mais para aprender e para evoluir também. Então, vai ser um espaço construído por nós e não só por mim. Se eu tenho que ser a porta-voz para falar algo, legal, estou aqui disposta. Estou me colocando principalmente nessa situação de vulnerabilidade, sabendo que eu posso errar, sabendo que, sei lá, não sei o que pode acontecer, porque, enfim, a internet é um mundo mesmo que é sem dono, né? Mas, assim, tô super feliz. Eu acho que hoje, com 26 anos, eu não tenho mais vergonha na minha cara, digamos assim. Mas me sinto mais preparada para fazer algo desse tipo. Não era algo que eu queria fazer, não era algo que estava nos meus planos até o ano passado. Eu decidi isso em janeiro de 2020, agora a gente está em fevereiro, que foi em janeiro que eu tomei algumas decisões importantes para minha vida. E aí eu decidi que eu também queria criar o canal para compartilhar um pouco dessas coisas com vocês, tá bom? Então, eu acho que deu pra ficar claro mais ou menos o que a gente vai fazer por aqui. Eu não tenho um estúdio, eu não tenho um tripé. O meu celular, eu tô gravando do meu celular, tá encostado num vasinho em cima de um livro. Mas tá tudo bem, tá ótimo. O importante é fazer. E é isso. Eu tô muito, 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 muito feliz de estar aqui falando com vocês agora. E assim, se tu acha que esse vídeo e o que eu tenho pra trazer aqui vai ser bom pra alguém, pra uma tia, pra uma amiga, pra uma sobrinha. O nosso sol tá maravilhoso, ó. Aqui, compartilha o vídeo com quem tu acha que vai gostar de ficar aqui comigo. E também para os meninos, esse é um convite muito importante para os meninos. Eu quero falar com meninos, eu adoro meninos. Então, é pra todo mundo. É isso. Muito obrigada por tu estar aqui me ouvindo. Obrigada por me dar esse espaço de falar contigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.